Olá, como vai? Meu nome é Luiz Dickman e agora a gente vai falar sobre a parte final do TOC, que é o tratamento da doença. Como é que a gente faz o tratamento do TOC? Inicialmente, terapia, né? Os guidelines, normalmente, aqueles guias que vão mostrando os passos para a gente seguir. O primeiro momento é, o paciente já está fazendo alguma terapia, normalmente a cognitivo-comportamental, que é a mais estudada para esse tipo de transtorno? Sim ou não? Se já está, continue e associe um tratamento medicamentoso. Se não está, comece a terapia e se não tiver uma boa resposta, associe ao tratamento medicamentoso. Ou em casos graves, a gente já começa os dois juntos. O tratamento medicamentoso existe, o tratamento neurocirúrgico é usado em alguns casos excepcionais, onde uma gravidade do transtorno é bastante grande, e é um tratamento quando tudo o resto falhou normalmente. Então são possibilidades que a gente tem para fazer tratamento do TOC. Medicamentoso. Antidepressivo com uma ação maior sobre a serotonina. Quanto mais serotonina o antidepressivo aumentar, quanto mais específico e seletivo ele for para a serotonina, melhor. Ou seja, o TOC ele é bastante ligado especificamente à serotonina. A depressão já é ligada, por exemplo, à noradrenalina e serotonina também. Mas o TOC especificamente à serotonina. Doses geralmente mais elevadas do que as usadas em casos de depressão. Olha que interessante. Para tratar o TOC, muitas vezes eu preciso de uma dose bem maior do que a dose que eu uso para tratar a depressão. Isso quer dizer que é mais grave? Não. Quer dizer que é um pouquinho diferente. Os pacientes eles precisam chegar na dose máxima, muitas vezes tolerada, para conseguir ter uma melhora completa do quadro do TOC que está atrapalhando a vida desse sujeito naquele momento. Potencialização de antidepressivo em pacientes refratários podem ser usados, ou seja, aquele paciente que já está numa dose boa, já foi tentado alguns tratamentos, não melhorou, e a gente vai associar, potencializar aquele tratamento medicamentoso com outra classe de medicação para tentar ajudar aquele paciente a sair, né, a sair da refratariedade, ou seja, começar a melhorar depois daquele quadro. As medicações, normalmente as doses variam de paciente para paciente, pode levar até 12 semanas para o início da melhora, ou seja, pode demorar muito. O normal é melhorar em 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio. Mas muitas vezes até 12 semanas eu posso continuar tendo melhoras do tratamento medicamentoso. Os sintomas vão desaparecendo gradualmente e progressivamente em alguns casos, então você vai vendo que a intensidade das obsessões diminui, a quantidade diminui e as compulsões vão se tornando menos frequentes. Esse é um dos tipos de evoluções que a gente vê ao longo do tratamento. E a melhora pode ser incompleta e com uma chance grande de recaída depois da suspensão da medicação, se eu não esperar o tempo adequado. Ou seja, eu tenho que tratar o paciente muitas vezes por 2 anos. Se o paciente para depois de 3 meses, ele tem muitas vezes 90% de chance de voltar a ter todos aqueles sintomas que estavam incomodando ele novamente por conta da interrupção antes do tempo daquele tratamento. A terapia cognitivo-comportamental, ela se baseia no princípio de fazer o paciente desafiar aqueles medos que ele tem e suspender os rituais, para ele tentar lutar contra aquilo e dar armas e técnicas para ele em relação àquilo. E além disso, vai tentar corrigir aquelas crenças e pensamentos errados, pensamentos disfuncionais que existem na área psicológica daquele paciente. Isso vai tentar levar a uma reestruturação cognitiva, ou seja, para eu tentar consertar aquele jeito errado de pensar, colocando um jeito mais adequado, mais apropriado e que gera menos sofrimento e leva uma maior qualidade de vida. Neurocirurgia. O que a neurocirurgia faz? É indicado em tratamentos de transtornos incapacitantes e que não responderam a outros tratamentos, o que é bastante raro, felizmente, na nossa prática clínica. Muito dificilmente algum paciente vai necessitar de um tratamento como esse. Mas é importante que muitos pacientes perguntam, ouvi falar que existe uma cirurgia para TOC, etc. Existe, tá? Mas não é o comum. Normalmente a gente resolve de outras maneiras esse tratamento. Tem os riscos, né, de qualquer cirurgia, infecção, hemorragia, convulsão, ganho de peso, mudança de personalidade. Por quê? Porque eu estou mexendo numa área sensível, né, que é a área do cérebro. Toda neurocirurgia envolve algum risco. Mas, para casos muito graves, que nada respondeu, dificilmente melhorou, é uma solução que pode se tornar viável em algumas situações. ECT, eletroconvulsoterapia, né? Quando tem uma comorbidade junto com depressão, né? Risco de suicídio, isso pode ser indicação do uso da eletroconvulsoterapia. Mas só para TOC, só para sintoma obsessivo compulsivo,
sem sintoma depressivo não tem grande utilidade. A estimulação magnética transcraniana, ou seja, são umas bobinas que vão gerar um efeito, né, eletromagnético em umas regiões específicas que podem melhorar alguns sintomas do toque. A DBS, que é a estimulação cerebral profunda, o Deep Brain Stimulation, também tem sido usado, que é uma estimulação elétrica, que eu vou colocar eletrodos lá em algumas regiões do cérebro, né? Semelhante ao que eu tenho no marca-passo, com uma bateria que fica estimulando aquela área e vai ter alguma resposta positiva. Já tem sido estudada, foi muito estudada para Parkinson, que é uma doença neurológica, depois para a depressão, e tem sido estudada também para toque atualmente. Então, para quem tem interesse, tem alguns filmes que retratam isso de uma maneira melhor ou pior. Então, por exemplo, tem aquele filme do Jack Nicholson, né? O Melhor Impossível, que tem uma característica meio caricata, né? É uma sátira porque ele não está sofrendo com isso, mas muitos pacientes acabam perguntando: doutor, aquilo é toque, isso é toque, não sei o quê. É uma sátira, mas dá para retratar muitas vezes o que seria se tivesse o sofrimento do paciente um quadro de toque. Tá? E olha a ilustração de um relato interessante. O despertador tocou às 6h32, virei 3 vezes na cama, apertei o pino com a mão direita, peguei o chinelo com a mão esquerda. Caso não fizesse dessa forma, uma coisa muito ruim poderia acontecer com a minha mãe, talvez uma doença grave ou até a morte. Troquei de roupa lentamente para que eu não invertesse a ordem das coisas. Coloquei primeiro a camisa, abotoei de baixo para cima, depois guardei meu pijama bem dobrado. A entrar no banheiro, com o pé direito, olhei 3 vezes no espelho para assegurar que estava tudo bem. Lavei as mãos 4 vezes para descontaminar germes que causam doenças. Tomei no café da manhã, jamais coloquei o açúcar depois do café, porque o doce é sempre antes do amargo. Ao sair de casa, verifiquei 4 vezes se a porta estava trancada, porque portas abertas podem trancar o futuro. E essa frase sempre repeti 3 vezes para sentir aliviado. Isso aqui é um relato bastante interessante para ver como a pessoa está sofrendo com pensamentos obsessivos e com atos compulsivos numa rotina dela. É um relato que faz a gente entender um pouquinho melhor o que essas pessoas estão sentindo. Bom, essa é uma aula sobre transtorno obsessivo compulsivo. Espero que vocês tenham gostado e a gente vê nas próximas aulas. Obrigado.